E nós vamos tratar do assunto agora. Nós vamos falar sobre isso especificamente. E os nossos ouvintes são convidados a participar. Vamos falar sobre este momento, essa quadra econômica complicada do ponto de vista fiscal, com o economista Gabriel Leal de Barros. Já falou conosco aqui em outras oportunidades. Fez críticas construtivas ao arcabouço fiscal. E eu quero saber, o Gabriel já está conectado conosco, se ele acha que o mercado tem uma visão em relação ao ambiente fiscal que está, de fato, alicerçada em indicadores potencialmente negativos, ou se, como se falou tanto hoje, nós estamos diante de um ataque especulativo. Gabriel, bem-vindo, boa tarde, a sua resposta. Boa tarde, Macalossi, obrigado pelo convite, um prazer conversar novamente com você e com seus ouvintes. A resposta é fácil, é direta. Não há absolutamente nenhum ataque especulativo. O mercado é pautado não por ideologia, né, mas por agentes econômicos racionais. E o que o mercado está reagindo é de forma racional a uma agenda de política econômica que é inconsistente, né? Não é de hoje que ela é inconsistente, já é de algum tempo, só que o copo transbordou. No fundo é isso. O governo vem praticando uma política econômica inconsistente desde antes até de assumir o governo. Porque, vamos lembrar, acho que é importante a gente lembrar, que existe um pecado original, que é o fato do governo ter ampliado a despesa em 2% do PIB antes mesmo de sentar na cadeira, né? Ainda em 2022, o governo negociou com o Congresso, na época, a chamada PEC da transição, que ampliou o gasto público de forma permanente em aproximadamente 170 bilhões de reais. Isso na época era 2% do PIB. Isso foi um aumento permanente de despesa, né? E o arcabouço fiscal, que começou a valer em 2023, ele começou a valer em cima desse pé direito muito elevado. Então, ficou fácil passar por 2023, onde o governo conseguiu aprovar algumas medidas pelo lado da Receita, né, de aumento de carga tributária, mas a conta chegou em 24. Né? O pacote fiscal, que foi super tímido, que o governo anunciou, seria para corrigir parte dessa extravagância, né, original. Mas foi tão tímido que não foi suficiente. Então, não há nenhum tipo de ataque especulativo do mercado. O que há é uma política econômica que ela é inconsistente, né? Matematicamente ela tem problemas e está ficando evidente agora que o governo não tem mais tempo para, digamos assim, empurrar o problema para frente, né? É preciso uma solução imediata. Não dá para conviver mais 2 anos com esse nível de deterioração que nós estamos vendo. Eu lembro, Gabriel, das suas críticas ao arcabouço, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, em entrevista comigo. Você deu declarações dizendo que o arcabouço não era sólido nem crível. E eram críticas que parecem hoje lhe dão absoluta razão. O que é preciso fazer para ter uma regra fiscal mais consistente? O que é possível incrementar na legislação existente? O que falta nesse arcabouço na sua avaliação? O arcabouço que o governo propôs, ele tem muitos problemas, né? É difícil corrigir ele, né, trocar esse pneu com o carro andando. Ele tem muitos problemas. Assim, o que dá para fazer de forma emergencial, dado o tamanho do problema que nós temos, são medidas duras, nada é fácil, não tem caminho fácil no fiscal, mas é o necessário, né? Precisa alterar a regra de correção do salário mínimo, né? O salário mínimo ele teve um crescimento acima da inflação, né, ganhos reais muito substanciais. A gente está falando de um salário mínimo que hoje equivale a mais de 40% do salário médio da economia. Quando a gente compara isso com outros países, é um salário mínimo bastante elevado nesse quesito, né, nesse sentido. São $300, né, aproximadamente, de salário mínimo que está dentro da média mundial. Então, assim, existem várias métricas que dão conforto para a gente alterar a regra do mínimo, que deveria ser corrigir pela inflação, né? Tirar o crescimento real, ou seja, manter todas as conquistas que já foram dadas ao salário mínimo, elas serão mantidas, mas não dá para continuar dando um ganho acima da inflação. Isso é muito importante, Macalossi, porque você lembra que
o grau de indexação das contas públicas é muito elevado, né? Então, tem muitos benefícios que são indexados ao salário mínimo, então isso cria uma inércia muito grande de aumento da despesa. Por exemplo, então, o problema previdenciário, que está atrelado aos ganhos do salário mínimo. No caso, salário, ainda que se discuta você conceder aumento via canetaço, o fato é que o salário está atrelado à produtividade, mas a aposentadoria, não. Então, não há uma relação sustentável entre elevação de salário e o efeito disso na área previdenciária. Sim, perfeito. O ideal é que a gente tivesse o salário mínimo de trabalho desvinculado do salário mínimo previdenciário, né? Só que no Brasil, diferente da maioria dos países reais do mundo, essas duas coisas são iguais, né? O salário mínimo de trabalho é igual ao salário mínimo previdenciário. Isso gera esse problema que você colocou, né? Então, se precisa desvincular, ou, e não havendo condições políticas para desvincular, você simplesmente dá só a inflação, corrige pela inflação o salário mínimo. Além disso, precisa alterar a regra de vinculação do gasto mínimo de saúde e educação, que esse arcabouço fiscal cometeu um erro primário, né, básico, de regras fiscais de primeira geração, que a gente chama, regras fiscais dos anos 2000, que é vincular o gasto à receita. Isso dá errado, porque quando a economia está indo bem, o que acontece? A sua despesa que é vinculada à receita aumenta muito. Isso vira uma despesa obrigatória, e é difícil você cortar quando a receita e a economia não vão tão bem assim. Então, ela gera uma pressão de aumento contínuo de gasto obrigatório que você não consegue reverter depois. Esse arcabouço tem esse problema, precisa ser revisto isso, né? E a regra do Brasil, para mínimo de saúde e educação, ela não conversa com a demografia, né? Tem um divórcio com o perfil demográfico. O Brasil é um país que está envelhecendo rapidamente, mas existe uma regra que a gente obriga, inclusive isso no âmbito estadual, a colocar muito recurso em educação em estados que têm mais idosos e vice-versa. Né? Estados que têm a demanda mais de saúde, tem um mínimo constitucional para colocar recurso em educação. Então, na verdade, o que precisa é alterar essa vinculação de saúde e educação, precisa deixar de ser um limite individual, um limite para a saúde e um outro limite para a educação. Se discute, inclusive, um limite conjunto de saúde mais educação, e isso tem que ser desvinculado da receita, né? Não faz sentido isso ser vinculado à receita. Então, uma outra mudança emergencial que precisa ser feita. Só para dar uma ideia do tamanho desse problema, da vinculação de saúde e educação, no primeiro ano de vigência do arcabouço fiscal, em 2023, o governo teve que pedir um favor para o Tribunal de Contas da União para descumprir o mínimo constitucional de saúde. E o TCU aprovou. Com isso, o governo deixou de gastar 20 bilhões na saúde em 2023, primeiro ano de vigência do arcabouço. Por isso que eu digo que esse arcabouço ele é natimorto, né? Ele já nasceu sem credibilidade. No primeiro ano de vigência, mesmo com o pé direito mais alto, eles não conseguiram cumprir o gasto mínimo de saúde, tamanha a disfuncionalidade da regra de correção que a gente tem hoje. Então, eu diria que essas duas medidas são imediatas, mas, no fundo, o que a gente precisaria fazer para fazer um desenho de regra fiscal inteligente é, no fundo, jogar o arcabouço fora e colocar uma outra regra fiscal mais inteligente e mais factível. Essa regra que está aí, infelizmente, ela tem muitos problemas e não vai resolver o nosso problema até 26. Nós estamos conversando com o economista Gabriel Leal de Barros, que tem trajetória, inclusive na instituição fiscal independente, foi diretor lá, hoje está no mercado. Gabriel, deixa eu lhe perguntar aqui sobre a política monetária. O Banco Central elevou em 1% a taxa de juros, deixou registrado na ata do Copom que poderemos ter mais duas de igual magnitude, essa é a expressão que consta no texto, e está leiloando dólar para poder fazer com que o preço da moeda caia.
Mas nós vimos hoje a enorme dificuldade, mesmo com os leilões, de estancar essa sangria da moeda americana. E, ao mesmo tempo, né, aumentar a taxa de juros em 1% impõe um custo em relação à dívida, que alguns estimam aí ficou na casa de 50 bilhões de reais. Eu lhe pergunto, as medidas do Banco Central estão perdendo efeito, dada a trajetória da dívida e o problema fiscal? Estamos entrando num cenário de dominância, na sua avaliação? Excelente pergunta, é difícil de responder. Eu diria o seguinte, a dominância fiscal ela é uma distribuição de probabilidade, né? Ela é um contínuo, ela não é um evento binário, se é 0 ou 1. Ela é um contínuo. Então, a gente está, o que dá para dizer com conforto, é que a gente está trabalhando arduamente para entrar nesse cenário de dominância, né? Essa ausência de delivery, né, de entregas concretas e relevantes no fiscal, vai fazer com que a gente entre nesse cenário de dominância. A decisão do Banco Central, né, de subir 100, se comprometer com mais 200, mais 100 nas próximas 2 reuniões, que dão 200 no total, é uma tentativa do Banco Central de afastar, né, esse cenário de dominância, passando a mensagem para o mercado de que, olha, eu não estou no corner, vou fazer o que precisa ser feito para trazer a inflação para a meta. Só que tem um problema nessa estratégia do Banco Central, que o Roberto Campos fez um favor para o Galipo, né? Houve uma tentativa, na minha avaliação, de blindar o Galipo, né? E evitar que ele receba críticas do governo, do PT, do qual ele é muito próximo, né? O Galipo ele participa de reuniões de governo. A gente sabe que o Banco Central é uma instituição que não tem por tradição participar de reuniões de governo, né? Mas o Galipo ele participa bastante de reuniões de governo, inclusive ajudou a formular programas que são tocados pelo Poder Executivo. O programa Acredita, por exemplo, foi ele um dos formuladores. Então, existe uma dúvida, um ceticismo do mercado sobre como vai ser a condução da política monetária numa presidência do Galipo, né? O mercado tem muitas dúvidas se de fato ele vai fazer o que precisa ser feito e botar o juro onde precisa colocar para trazer a inflação para a meta. Então, existe um problema de credibilidade também no Banco Central que não foi resolvido com as decisões da última reunião, né, de subir 300 pontos até a reunião de março. Pelo contrário, o Roberto Campos, com essa tentativa de blindar o Galipo de críticas do PT, isso fragilizou, de certa forma, o Galipo no ano que vem, porque o mercado está antecipando que ele não vai ter punch, né, não vai ter autonomia para fazer o que precisa ser feito. Isso acabou indo para o preço. Mas o fato do Galipo ter colocado um posicionamento, isso está na nota e está na ata, o fato do Galipo ter subscrito a decisão não indica que ele tem uma visão semelhante? Aliás, se nós analisarmos as atas do Copom com as decisões, nós teremos apenas uma ocasião em que Galipo e Campos Neto divergiram. Eu diria que não, pelo seguinte, é muito cômodo no momento ele se alinhar, né, a essa visão de que precisa subir, né, 300 pontos. Ele é o maior beneficiado, né, dessa decisão. Então, ele não tem nenhum ganho de fazer diferente, né? Ele está sendo protegido, no fundo, né? Então ele é o maior beneficiado dessa decisão. E no passado, eu acho que eles aprenderam, Macalossi, e particularmente o Galipo aprendeu o poder do mercado quando você tem uma condução errática, né, da política monetária. Isso aconteceu naquela decisão dividida, né? Foi quando eles divergiram, que foi o G5, né, os 5 diretores, na época indicados pelo governo anterior, e 4 diretores pelo governo atual. Essa decisão dividida criou um mal-estar enorme no mercado, afetou a precificação de curva de juros e câmbio. Eu acho que isso foi um aprendizado para o Galipo, e ele está tentando evitar uma repetição desse cenário de deterioração. Por isso, essa convergência, digamos assim, do grupo do Roberto Campos. Mas acho que, apesar de tudo, existe ainda essa dúvida sobre se o Galipo vai ter condições, coragem, autonomia para levar o juro, por exemplo,
para 16, 17, que é o que o mercado hoje está precificando. O mercado tem sérias dúvidas se de fato ele vai Gabriel, ter condições. duas características que me parece, eu acho que é importante analisar aqui da condição econômica brasileira. E daí eu gostaria da sua avaliação. A primeira é que a nossa dívida pública é alta, está lá na casa de 80% do PIB, mas ela é em reais, ela não é uma dívida ancorada em dólar. E a balança comercial brasileira é favorável, sendo que o país tem uma grande reserva, né, de moeda americana, uma reserva consistente de dólares. Considerando esses fatores, a visão do mercado não é excessivamente pessimista? A sua opinião? Então, o fato da nossa dívida ser em moeda local, ela minimiza o tamanho do problema, mas ela não resolve tudo. Se nós tivéssemos uma dívida em moeda estrangeira, o Brasil já tinha quebrado, no sentido clássico, né? Já tinha dado default, como a Argentina. Né? Uhum. Essa é a grande vantagem de ter dívida em moeda local, né? Que a barra é um pouco mais alta para você declarar calote. E no fundo a inflação faz o serviço, né? O serviço sujo. Né? Você dá o calote branco, digamos assim, que deixa a inflação andar, né? A inflação vai lamber, ela vai acelerar e vai produzir essa corrosão de parte da dívida pré-fixada que o país tem. Então, o fato de a gente ter dívida em moeda local, ela ameniza o problema, é verdade, mas não quer dizer que a gente não possa quebrar. É que o quebrar, nesse sentido, é deixar a inflação fazer o trabalho sujo. As reservas internacionais, elas de fato são um colchão importante para momentos de choques, né, econômicos, mas não resolve todos os problemas. Né? No fundo, apesar da gente ter muita reserva internacional, a gente não afasta esse problema de uma trajetória de dívida muito negativa. Hoje, né? se eu não me engano, o Brasil tem a 7ª maior reserva cambial do mundo. Nosso nível de reserva, inclusive, está acima dos parâmetros sugeridos pelo FMI, por exemplo. A gente tem mais reserva do que várias métricas. Então, de fato, isso dá um conforto. Mas o problema todo é que quando a gente faz a conta, né, quando o mercado vai fazer conta da trajetória da dívida, mesmo em moeda local, a gente está indo para uma trajetória que vai tocar 90% do PIB. Né? Então, é uma dívida que hoje já é muito alta, né, o ponto de partida, comparado com outros países emergentes, já é muito alto. E a trajetória é ruim, é pior do que também os nossos pares, e o custo é alto. Né? O custo de rolagem da dívida no Brasil é bem superior à média dos países emergentes. Então, é um misto de nível de dívida alto com custo de rolagem alto. Por isso que precisa de um pacote fiscal estrutural para minimizar essa percepção de risco. Né? Então, medidas como a gente falou, de mexer na regra do salário mínimo, mudar o piso de saúde e educação, fazer uma reforma administrativa, acabar com os privilégios do judiciário, que são enormes no Brasil, tudo isso ajudaria a endereçar as contas públicas numa trajetória de médio e longo prazo. E por mais que o ganho fosse de médio e longo prazo, o mercado antecipa esses efeitos e você tem o benefício no valor presente. Sim. Então, essa é a questão. A trajetória, o ponto de partida é ruim, e a trajetória ela é divergente do que a gente observa com os nossos pares. Última pergunta. Muitos criticam os agentes de mercado pelo que eles consideram ser uma espécie de elitismo. Em qual sentido? Você mencionou a necessidade, por exemplo, de se desvincular a valoração do salário mínimo dos benefícios previdenciários, inclusive a própria aposentadoria. Também falou da desvinculação orçamentária de saúde e de educação. Estes críticos dizem que isso é fazer ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Inclusive, nós temos mensagens de ouvintes nesse sentido. Então, eu queria, Gabriel, aproveitar a sua participação para que você falasse um pouco sobre isso. É sim ou não? Não, parece que mas na verdade não é. Toda essa agenda que eu estou falando é uma agenda que
não é narrativa, assim. No final do dia, protege as pessoas, né, mais vulneráveis. Pelo seguinte, essa política que nós temos hoje para o salário mínimo e para a saúde e educação, ela é insustentável, ela é impagável, né? Ela é bonita no papel, mas isso entrega mais inflação e perda de poder de compra para a população. As pessoas mais ricas, né, a elite, ela consegue se proteger da inflação. As pessoas socialmente mais vulneráveis não conseguem. Então, essa política que hoje vigora no país, né, para o salário mínimo, saúde e educação e várias outras que tornam essa trajetória fiscal ruim, ela no curto prazo parece boa, mas no médio prazo ela entrega um desequilíbrio macroeconômico com a inflação mais alta, e uma inflação mais alta pede um juros mais alto desestimula o investimento produtivo na economia, que é o que vai gerar emprego. Então, isso demora, né, tem uma defasagem para as coisas acontecerem, mas, no fundo, defender uma revisão da regra do salário mínimo e dos pisos de saúde e educação não é ir contra os pobres. Pelo contrário, a regra do salário mínimo que se defende não é uma regra do salário mínimo draconiana, é uma regra que mantém, que preserva o poder de compra. Não adianta nada o salário mínimo crescer 10% ao ano e a inflação 30%. Olha o que eu estou extrapolando aqui só para ilustrar, né? Então, é preciso que a regra seja sustentável. A regra que existe hoje não é sustentável. Os gastos de saúde e educação, como eu comentei, elas são completamente insustentáveis do ponto de vista matemático e não conversam com a demografia. Vou dar um exemplo aqui, para não ficar teórico. Estados mais idosos do Brasil, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É onde tem a maior proporção de idosos em relação ao número de jovens. Existe uma demanda constitucional, um piso constitucional para colocar 25% da receita em educação, sendo que a demanda é por saúde. É claramente ineficiente a vinculação do piso de saúde e educação hoje no Brasil. Então, quando a gente fala de revisitar esses pisos de saúde e educação, não é para tirar recurso, né, das áreas e prejudicar as pessoas que se beneficiam. É simplesmente para dar consistência, sustentabilidade para a regra de gasto, né? Então, não é uma visão contra os pobres, pelo contrário, porque uma regra sustentável, ela vai, no médio prazo, Macalossi, ela vai garantir uma solvência fiscal e é como eu comentei, se você tem contas públicas equilibradas, você não tem pressão inflacionária, os seus juros podem ser mais baixos, com juros mais baixos você tem investimento produtivo na economia que vai gerar emprego. Então, assim, a melhor forma de fazer política social é você dar emprego para as pessoas, não é ficar transferindo renda de forma insustentável como é a regra atual. Gabriel Leal de Barros, economista, obrigado pela participação aqui no Bandeirantes Acontece, sempre um prazer falar com você. Aproveito e desejo um Feliz Natal e Ano Novo, esperamos que haja racionalidade, inclusive do Congresso Nacional, que tem a sua responsabilidade, e ela é uma responsabilidade muito grande, na medida em que dá a palavra final sobre os cortes, e parece não abrir mão de um tostão em relação às emendas, que também são despesa, são 50 bilhões de reais afinal, e que se possa aí, né, equalizar o problema fiscal brasileiro para que o dólar volte a um patamar minimamente racional. Agradeço, Gabriel, pela participação. Eu que agradeço, sempre um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Excelente Natal para todo mundo. Muito bem, tá então Gabriel Leal de Barros falando sobre a alta brutal do dólar. Hoje chegou a bater em R$ 6,20, nos estendendo